Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou abordar um tema nesse vídeo um pouquinho polêmico, mas que tá repercutindo bastante aí nas mídias sociais. Então, vem comigo. Você já foi abordado para trocar de lugar em um avião? Trocar de lugar sempre é um assunto um pouco polêmico e divide muitas opiniões, independente se é num avião, num ônibus, num metrô. E ao mesmo tempo que algumas pessoas defendem a empatia e a gentileza, outros, por outro lado, priorizam seus direitos como passageiros. Então, nesse vídeo, eu resolvi falar um pouquinho sobre esse assunto que está sendo tão discutido nas mídias brasileiras atualmente. Nesses últimos dias, qualquer rede social que você acessa, você vai se deparar com vários vídeos falando sobre esse tema. Então, vamos explorar um pouquinho alguns pontos de vista para poder formar a nossa própria opinião. Lembrando que se trata de um caso real e houveram diversas informações divulgadas sobre esse assunto, inclusive na imprensa brasileira. Então, meu papel aqui é apenas promover um debate para a gente entender até onde vai as regras de etiqueta ou de educação, chame como preferir, até chegar aos regulamentos de uma companhia aérea. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns argumentos a favor e contra. E vocês vão me contar depois nos comentários qual seria a melhor prática ou postura a ser adotada ali naquele momento. Ou seja, como que vocês lidariam com essa situação de forma educada e assertiva. Em outras palavras, se fosse com você, o que você faria? E antes de continuar esse vídeo, eu incentivo você que tá aí do outro lado da telinha me assistindo a ficar até o final e deixar o seu like. Isso é muito importante para dar vida ao canal. Lembrando sempre de manter o devido respeito nos comentários, não ofender ninguém, focar apenas no assunto do vídeo, ok? Primeiramente, eu vou deixar um trechinho aqui do vídeo original que circulou nas redes sociais nos últimos dias, onde dá pra gente notar que existem vários passageiros dentro de um avião e uma das passageiras começa a filmar uma outra passageira que está sentada tranquilamente com seus fones de ouvido, e a que está filmando começa a falar para ela se ela poderia sair do lugar para ceder o lugar para o filho dela. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Brincadeira, né? Não quer trocar de lugar porque não quer. Eu perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Bater palma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não ter trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse um adulto, tudo bem, mas uma criança é demais. Ô, gente, não sei se vocês viram a mesma coisa que eu aí no vídeo, mas claramente notamos que a mãe da criança, né, deseja que a outra passageira troque de lugar para que a criança possa sentar no lugar dela e aprecie a paisagem da janela do avião. Até aí, tudo bem. É totalmente normal que uma mãe tente negociar algo com outra pessoa desconhecida, visando atender um desejo da sua criança, desde que a abordagem seja feita de forma educada, amigável e com respeito. Concorda comigo? E aí, eu vi muita gente, tanto em vídeos quanto em comentários, apoiando essa mãe, falando que a atitude dela estava correta, o que falta nas outras pessoas é a empatia. Ou seja, a turminha do gentileza gera gentileza, defendendo a rodo essa mamãe. E até alguns especialistas da internet ressaltando o fato de que a criança poderia ter alguma necessidade especial para servir de base daquele pedido. Então, por exemplo, as pessoas querem justificar que a criança ou seja autista ou tenha algum outro tipo de particularidade que justifique aquele pedido da mãe. Mas será mesmo que as pessoas atualmente na sociedade não têm empatia? Esse é um assunto um pouco controverso. Então eu vou pedir a ajuda de vocês para descobrir. Se você pesquisar o significado da palavra empatia aí no Google, você vai ter uma definição que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, ou seja, de entender e compartilhar os seus sentimentos, além de pensamentos e experiências daquela pessoa. Claro que eu estou usando aqui uma definição da palavra bem resumida para o vídeo não ficar muito longo, porque se a gente for debater aqui todo o conceito e mergulhar a fundo na palavra empatia,
essa definição se torna totalmente rasa. Então, nesse caso, vamos só usar essa pinceladinha de conceito para servir de base no contexto do nosso debate. Colocando em vocabulário um pouco mais popular, a empatia, de modo geral, seria como se você vestisse os sapatos da outra pessoa e, a partir desse momento, se esforçasse para enxergar o ponto de vista e o mundo de acordo com os olhos dela. Então, nesse caso, para ter empatia, a gente tem que esquecer um pouco a nossa visão de mundo, a nossa percepção das coisas e se esforçar para tentar enxergar o mundo o mais perto possível que a outra pessoa enxerga. Quase que tomar para si uma preocupação que não é sua. Então, as pessoas que estão defendendo que faltou empatia nessa situação e usam ela como argumento para dizer que o certo seria que a moça cedesse o lugar para a criança, está pensando sobre essa justificativa como argumento. E, no lado oposto, vem as pessoas que defendem e são contra a troca de assentos em avião ou em qualquer lugar que seja. Porque por mais que a mãe da criança quisesse aquele lugar para a criança, a passageira que já estava sentada ali teria por direito ficar sentada ali. Ou seja, ela não tinha obrigação nenhuma de ceder o seu assento para uma pessoa desconhecida, apenas pelo simples fato de que era uma criança que iria ocupar o seu lugar. Afinal, ela escolheu aquela poltrona no momento do check-in, que, para quem não sabe, pode ser realizado muitas horas antes do horário do voo. E, inclusive, existem companhias aéreas que liberam o check-in até na noite anterior do dia do voo. Ou seja, todos os passageiros têm tempo de sobra para poder escolher os assentos que gostariam de ocupar. Essa turma do outro lado alegam que a mãe da criança poderia ter reservado um local na janela para a criança com antecedência, para não precisar passar por esta situação constrangedora dentro do avião, se isso era tão importante para a criança assim. E no caso daqueles que falam que a criança poderia ser autista ou ter alguma outra particularidade, não teria nenhum problema a criança ser assim. O problema é que a mãe, ao ter um filho que necessita de um pouco mais de estratégia para lidar com ele no dia a dia, se precavenha para que todas as necessidades da criança sejam atendidas com antecedência e principalmente pré-programadas, e forneça uma educação que a insira na sociedade, se adequando às necessidades da criança à sociedade, porque o mundo não vai girar em torno dessa criança. E é muita inocência uma mãe atípica pensar que a sociedade tem que se movimentar para integrar o filho dela entre eles. Gente, não existe isso. Todo mundo sabe que ou você se adequa ao mundo ou o mundo te atropela. Concorda comigo? Agora, e se a passageira ali que estava sendo coagida a trocar de lugar, e se fosse ela que tivesse alguma necessidade especial? Asperger, ansiedade, crises de pânico, e talvez fosse por esse motivo que ela reservou aquele assento na janela. Será que ninguém pensou nessa possibilidade? Afinal, existem tantos transtornos e doenças ou distúrbios, chame como quiser, que não são visíveis e só a própria pessoa e o médico ali que acompanha sabem que a pessoa tem. Vocês entendem aonde eu quero chegar? Por que a empatia vale só para um lado? Só para o lado de quem fez o pedido? Num papo direto e reto, se a mãe da criança sabia que a criança tinha uma necessidade de sentar na janela, por que essa mãe não comprou e reservou o assento na janela? Agora vem a parte dos que tentam inferiorizar a situação e menosprezar a atitude da moça que não cedeu o lugar, com aquelas frasezinhas prontas. Ah, mas não custava nada ajudar. Ah, mas não custava nada deixar a criança sentar ali. Ah, isso é tempestade em copo d'água. A criança não sabe o que tá fazendo, por isso ela tava chorando. Ah, não custa nada ajudar outra pessoa. Para essas pessoas, gente, eu digo que custa sim. O valor de um assento que fica próximo à janela é no mínimo 30% a mais no valor do preço pago por um assento que fica no corredor ou no meio. Dependendo da companhia aérea, é muito mais que 30%, chegando a ser até o dobro de diferença do valor de uma passagem e outra. Se fosse com você, você acharia justo ter pago bem mais caro por aquele assento na janela e ficar no prejuízo assim a troco de nada? Ah, mas criança não sabe disso, não tem essa noção. Ok, mas a criança estava com a mamãe e o papai, que por acaso são os responsáveis por ela. E por coincidência, aparecem no vídeo com as vozes tentando humilhar aquela outra moça que estava ocupando o assento. Ah, mas eles não sabiam que ali era o lugar mais caro. Ok, aí já não é problema de ninguém, só deles. Porque cabia a eles
se informar antes de entrar no avião o valor dos assentos e o que cada um dos assentos oferecia. Existem diversos tipos de assentos dentro de um avião, inclusive áreas padrão e executiva. Agora, usar a falta de conhecimento para exigir que uma pessoa que pagou por aquele benefício daquele assento sair para ceder um lugar para alguém que pagou uma passagem mais barata, eu acho que isso não é falta de conhecimento, chega a ser uma falta de noção. Isso sem contar que a própria companhia aérea tem os regulamentos, onde eles não aconselham a troca de assento, devido à própria segurança da tripulação e à facilidade de identificar quem estava sentado em qual poltrona, uma eventual ocorrência, tanto médica ou acidental, nunca se sabe. Imagina uma situação comigo. A Dona Maria trocou de assento com a Dona Neide. A Dona Neide está sentada naquele assento e tem um mal súbito e morre. Ali, em pleno voo, a companhia aérea tem por dever avisar os parentes de quem estava sentado ali. Aí eles vão lá, checam no controle de voo e quem estava registrado naquele assento era a Dona Maria. Aí eles ligam para os familiares da Dona Maria e falam: olha, sua mãe teve um mal súbito e faleceu. No final das contas, quem faleceu foi a Dona Neide, que trocou de assento com a Dona Maria. E a Dona Maria tá ali, vivinha da Silva, chegando no destino e fazendo compras. Imagina o rolo que não ia dar isso. Agora, olhando uma outra situação. Imaginam que dois passageiros mudam de assento, um pro assento do outro. Aí, o outro coleguinha da fileira ao lado quer mudar também porque ali tá batendo sol, ou porque tá apertado, ou porque ele não quer sentar do lado de alguém espaçoso. Aí a companhia aérea decide não deixar a pessoa mudar de assento. Qual é o primeiro argumento que o que quer mudar de assento vai usar? Vai falar: ah, fulano ali mudou, e por que eu não posso mudar? São direitos iguais. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Imagina o quanto de minutos ou horas atrasaria um voo se todo mundo quisesse trocar de lugar com todo mundo. É melhor o avião ficar por ali mesmo, porque ele não ia conseguir sair naquele dia. E se a gente for entrar no cenário desse vídeo em específico, a passageira já se manifestou dizendo que haviam outros familiares ali no mesmo voo. E inclusive que haviam membros dessa família com um assento na janela. Por que raios a mulher resolveu querer o assento da outra, se podia se resolver ali entre os próprios familiares? É claro que fazer escândalo e filmar dá muito mais ibope, né, gente? E não só isso. Também resume a nossa sociedade que está se tornando cada vez mais mimada, onde falta a noção de alguns pais educarem os seus filhos, para a criança entender que existem ambientes e ambientes, e o que é adequado em cada um, inclusive que existem limites para esses ambientes. Mas diante desse fato, parece que a sociedade está cada vez mais composta por pessoas sem noção, que acham que o mundo gira em torno delas, porque dá para perceber que a mulher que filmou, ela já filmou com a intenção de expor a outra como a vilã da história, só que ela não esperava que o tiro fosse sair pela culatra e quem ficasse com fama de vilã seria ela. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas existem vários advogados oferecendo para pegar a causa da moça que foi coagida e constrangida publicamente de maneira gratuita, visando apenas repudiar e ensinar uma liçãozinha à mulher prepotente e arrogante que fez esse escândalo totalmente desnecessário dentro do voo. Ah, e eu não tô aqui falando para você tomar partido A ou B, não, tá? Eu só estou falando sobre os fatos e sobre os pontos que me chamaram a atenção nessa situação, usando apenas as imagens dos vídeos que foram divulgados pelas mídias. E, inclusive, eu vou aproveitar esse vídeo para até contar para vocês uma situação que aconteceu nos Estados Unidos com um influencer bem semelhante a essa situação, onde trouxe uma consequência bem grave para ele, que talvez a gente nem imagine que seja possível até ela acontecer com a gente. Eu vou contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu e depois eu vou colocar um trechinho do vídeo onde ele conta isso nas redes sociais dele, pra vocês terem um embasamento pra formar uma opinião depois. Bom, o vídeo é de um influencer chamado Caleb Crone, e ele postou algum tempo atrás em suas redes sociais uma situação pelo qual ele passou, onde a situação era bem semelhante com essa, porém com um desfecho muito pior. Em um dos vídeos, que eu vou deixar um trechinho para vocês darem uma espiadinha daqui a pouquinho, ele comenta que pegou um voo de ida pela Spirit Airlines, que é uma companhia bem famosa nos Estados Unidos, seja no bom ou no mau sentido, porque há controvérsias. Ele pegou esse voo e dentro do voo
um rapaz pediu para trocar de assento com ele. E ele, querendo ser legal e totalmente inocente, achando que estava fazendo apenas uma boa ação para um desconhecido, simplesmente trocou de assento com o rapaz e seguiu a vida. Daí ele viajou lá, fez o que tinha que fazer na viagem e chegou o dia dele retornar para casa. Ele estava fazendo o check-in naquelas máquinas automáticas. Porém, ali não dava certo para concluir o check-in dele. Então ele se dirigiu até o balcão da companhia aérea e falou para o funcionário que não estava conseguindo finalizar o check-in dele pela máquina. E para o funcionário dar uma olhada no sistema para ver o que estava acontecendo. E o funcionário, após checar no sistema, simplesmente olhou para ele e falou assim que ele havia sido banido definitivamente daquela companhia aérea, não podendo mais pegar nenhum voo com eles, nem naquele momento e nem nunca mais. E ele, sem entender nada, porque não tinha feito nada, com mala para despachar e um monte de coisa, acabou comprando uma outra passagem em uma outra companhia aérea. Porém, deve ter passado alguns apuros, porque todo mundo sabe que não é fácil assim chegar num aeroporto, lá no balcão da companhia, e falar que quer uma passagem, porque é de duas uma: ou os voos vão estar com assentos esgotados, ou eles vão te oferecer um voo pro dia seguinte e falar para você ou passar a noite no aeroporto ou em algum hotel, ou você vai pagar 5 vezes o valor de um bilhete passagem normal, devido à urgência da situação. Então, eu não sei qual foi a opção que ele escolheu, mas não descarto a hipótese dele ter tido todo esse prejuízo e sem ter feito nada. Então, vocês imaginam o transtorno. E aí, depois dele voltar para casa, ele foi entrar em contato com calma para se informar sobre o que havia acontecido, para ele ter sido banido da companhia aérea sem motivos, e informaram para ele que ele fumou vape, que é aqueles cigarros eletrônicos, dentro do avião. E isso era extremamente proibido, e devido a essa violação do regulamento daquela companhia aérea, ele havia sido banido para sempre dos voos fornecidos por eles. Aí ele pensou consigo mesmo, mas eu nem fumo. E ele acabou se lembrando que nesse voo ele tinha trocado de assento com um rapaz. E quem deveria ter fumado no assento que ele estava era o rapaz, que ele não conhecia, nunca tinha visto na vida. E também não sei se adiantaria algo, porque aquele assento estava registrado para ele no controle de voo da tripulação. Então, eu não sei se ele teria como comprovar que não era ele que fumou. E como consequência, ele realmente ficou banido da Spirit Airlines. Sorte que ela faliu agora, em novembro, né? Piadinhas à parte, qual a sua opinião a respeito disso tudo? Você trocaria de assento se a mãe pedisse pra você, te abordando daquela maneira, filmando seu rosto pra expor nas redes sociais, com a intenção de te tornar a vilã da história? Ou você permaneceria no seu assento, como a moça ficou, e responderia ema, 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 cada um com seus problemas? She tells me there's nothing I can do. I am banned from Spirit Airlines. E o que você achou da situação como um todo? Escreve aí nos comentários o que você faria, os seus motivos que te levaram a ter essa opinião. Fico por aqui, agradeço por você que me assistiu até o final e desejo que você fique com Deus, com energias boas, ou com o que faça sentido pra você e te torne uma pessoa melhor. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tenho os pés no chão e sei exatamente quem eu sou. E os filhos da puta fazem parte do meu show. Como boa matriarca, eu ando seguindo com cuidado e paciência, até o mundo girar e a boca desses filhos da puta tá lá trazendo à tona uma consciência.